A nossa tarefinha de língua portuguesa hoje, 7 de abril, é a atividade 3. Então, está aqui o cabeçalho, para que você possa completá-lo, né? E aí, nós vamos agora para nossas atividades. Nós vamos hoje ler uma carta de leitor. Ontem, nós fizemos tarefinha sobre carta pessoal, que escreve de uma pessoa para outra pessoa. E agora nós vamos ver aqui o que é uma carta de leitor. Carta de leitor é uma forma de comunicação escrita que tem a função de exprimir uma opinião, comentar sobre algo lido ou participar de uma produção escrita, como um jornal ou revista. Número 1. Leia o texto e responda as questões. Carta dos leitores. Senhor editor, tenho 11 anos e adoro ler livros e revistas em quadrinhos. Ultimamente estou muito triste porque vejo muita discriminação no mundo. Isso não é legal, porque temos que aceitar as diferenças, não nos esquecendo de respeitar cada cidadão. Devemos acreditar que somos seres diferentes uns dos outros e especiais para Deus. Então, quem escreveu essa carta de leitor foi, a menina aqui, chamada Juliana Soares, de 12 anos, que mora em Belo Horizonte, né? E esse texto, estava no jornal De Olho na Notícia, de 23/1 de 2020. Então, carta de leitor é o seguinte, a pessoa lê alguma coisa, pode ser em jornal, em revistas, e ela vai depois escrever para o editor da revista, para quem escreve a revista ou quem escreve o jornal, para poder dar a sua opinião. Pode ser a favor, pode ser contra. No caso aqui, ela estava dando a opinião dela, sobre o quê? Que ela percebeu, que ao ler a revista em quadrinhos, ela percebeu que estava tendo discriminação. Então, ela foi dar a opinião dela, dizendo que não deve discriminar, que deve respeitar, que todas as pessoas são iguais perante Deus, especiais para Deus, Então, ela escreveu uma carta porque ela leu algo, por isso que é carta dos leitores. Aí veio a primeira perguntinha. Esse texto é uma receita, um poema, uma carta de leitor ou um cordel? Então, já tá na cara aí, Que é uma carta de leitor. Aí você marca o xizinho. Quem escreveu a carta? Então, aqui está, ó, Juliana Soares. Então, você vem e vai escrever aqui o nome da menina, Juliana Soares. Em qual jornal ela foi publicada? Ou seja, essa carta foi publicada, ó, no Jornal de Olho na Notícia. Então, Jornal de Olho na Notícia. Tá dobradinho aqui, mas é a número 4, Qual é o assunto da carta? Então, o assunto desta carta é uma reclamação sobre a discriminação no mundo, Então, é uma reclamação sobre a discriminação no mundo. Se você quiser colocar aí sua resposta pessoal, diferente da tia, desde que quer dizer algo sobre isso, Você também pode estar colocando. Sua opinião é a mesma da leitora? Sim ou não e por quê? O que você acha? Então, aqui é uma resposta pessoal, cada um tem que colocar a sua, Não tem como a tia pôr uma aqui e servir para todos vocês.
né? Então, você vai ver aí o que você quer escrever na número 5. 6. Reescreva as frases complementando-as de acordo com as perguntas. Então, aqui está assim. Por favor, feche a janela. Quem fecha a janela e por quê? Então, nós vamos escrever tudo, complementar. Nós vamos colocar mais palavras nessa frase, né? Então, quem fecha a janela? Então, a gente pode estar colocando assim. A gente pode. Quem fecha? Nós temos que criar o nome de uma pessoa, um personagem aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui assim: João, né? Aí, ó, por favor, feche a janela porque está chovendo, tá? Então, seria mais ou menos assim, a gente tá ampliando a frase. Eu pus quem fecha a janela e por quê. Aí você pode mudar o nome aqui da pessoa também e o porquê, né? Porque está ventando, porque é perigoso, porque está muito sol. Então, você também pode se organizar aí de acordo com a sua opinião. Hoje não irei trabalhar. Quem não vai trabalhar? Por quê? Né? Então, aí a gente pode colocar, por exemplo, Carlos, né? Não irá trabalhar porque está doente, por exemplo. Tá? Então, aqui, às vezes, a gente vai mudar um pouco, né, o jeito de escrever as palavras para fazer a concordância verbal, concordância nominal, né, para poder, porque eu não posso colocar assim, Carlos, hoje não irei trabalhar porque está doente, né, a não ser que eu estivesse falando para o Carlos, mas aqui tá perguntando quem não vai trabalhar. Então, é o Carlos. Então, o Carlos não irá trabalhar porque está doente. Então, a gente tem que adequar as palavrinhas para ter sentido o que a gente está falando, o que a gente está escrevendo. Aí, vamos agora. João foi trabalhar. Onde foi trabalhar? Em que cidade? Então, a gente pode trabalhar assim, ó. João foi trabalhar na fábrica, né? Na indústria, na loja, na fábrica em São Paulo. Então, aqui eu já não precisei mexer muito aqui no início. Ó. João foi trabalhar onde, né? Na fábrica, em que cidade? Em São Paulo. Então, essa aqui já deu para a gente fazer sem ter que mudar, né, o jeito de escrever as palavras como naquela ali. Escreva um substantivo comum e um nome próprio para cada figura, né? Então, nós já começamos aí a estudar, a aprender que o substantivo comum é a palavrinha que dá nome aos seres da mesma espécie. Então, vamos lá. Por exemplo, coelho. Quando eu falo coelho, a gente pensa em todos os coelhos que existem no mundo. Não dá para a gente saber qual coelho que a gente está falando. Então, comum é isso, é quando é uma palavra que nomeia um monte de seres ou de coisas do mesmo jeito que a gente não sabe separar um do outro. Agora, se eu colocar, por exemplo, um substantivo próprio, eu vou pôr aqui, por exemplo, fofinho, que é o nome desse coelho. Aí, fofinho, nem todo coelho vai ter esse nome de fofinho, né? Aí, fofinho já separa qual coelho que a gente está falando. Aí, aqui, por exemplo, tem flor. Flor tem um monte de flores. Só que cada flor tem a sua espécie ou o seu nome, né? A sua qualidade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui
margarida, né? Nem toda flor é margarida. Tem flor que é girassol, tem flor que é rosa, tem flor que é cravo, tem flor que é lírio e por aí vai, né? Aí aqui, por exemplo, menina. Tem um monte de menina, mas nem toda menina vai chamar Liz, né? Então, Liz é uma menina diferente das outras, separa das outras. Aqui, menino. Então, aí você vai criar um nome para o menino. Aqui nós temos cachorro, né? Ou então cãozinho, né? É o comum. Aí você cria um nome para o cachorro. Aqui, palhaço. Aí você vai dar o nome próprio para o palhaço. Aqui a nossa tarefinha de matemática, nós vamos continuar a tarefinha que nós fizemos ontem, tá? Então, ela tá no verso, né? Que ó, ontem nós fizemos essa aqui, então hoje nós estamos fazendo essa aqui, que é a continuação. Então, aqui tá assim: siga os códigos, desenhe na malha quadriculada o caminho que o cachorro percorreu até o prato de ração. Então, aqui, ó, se a setinha tá assim, para cima, ele subiu para cima, né? Se tá assim, ele andou para a direita. Se foi assim, ele veio para a esquerda. E se tá para baixo, ele andou para baixo. Então, agora nós vamos ver aqui. Aqui tem um pontinho, que é onde o cachorro saiu, né? Então, aqui, ó, ele andou 2 para cá. Então, aqui, ó, 1, 2, né? Então, ele andou 2 para cá, 1, 2. Aí, depois, ele subiu 1. Então, esse aqui, ele subiu. Aí, ele andou 3 para cá, ó. 1, 2, 3. Aí, ele desceu 1. Aí, ele desceu 1. Daí, ele andou para a direita 6, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí ele subiu 1, né? E depois ele andou 3, ó. 1, 2, 3 e chegou lá na ração, no prato de ração. Observe a representação de uma sala de aula a seguir. Então, aqui nós temos a sala de aula, né? Tem aqui o lugar onde o professor fica, o quadro, a porta, os alunos, fica na fila 3, na fila 2, na fila 1. Aí as perguntas são as seguintes: quem ocupa a posição central nessa representação? Né? Ou seja, quem está no centro da sala. Então, por exemplo, aqui, ó, nós olhando aqui, quem é que está no centro? Essa aluninha aqui, que é a Sara, né? Quem está mais próximo do professor e mais distante? Se aqui tem o professor, ó, quem está mais próximo dele é a Ellen e mais distante vai ser o Lucas, né? Então, a Ellen, que está próxima, e o Lucas, que está distante. Quais estudantes que ocupam as carteiras ao norte, ao sul, a leste e a oeste da posição em que Sara está sentada, respectivamente? Então, aqui, olha bem. Ao norte tem a Lara, ao sul o João, ao leste é a Ana e ao oeste é o Pedro. Porque se a Sara tá aqui, então olha bem, né? Ao norte é a Lara, aí seria assim, atrás dela é o João, né? Depois tem a Ana e aqui ao oeste tem o Pedro. Quais são os estudantes que estão à direita e à esquerda de João, respectivamente? Então, ó, à direita tem o Lucas, que é esse lado aqui, direito, e à esquerda, que é esse lado de cá, tem a Kátia.